8h05 desta quinta-feira, 15 de maio. Nós estamos recebendo o prefeito Oscar Martarello aqui na nossa programação para falar um pouquinho sobre as ações do município. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo, obrigado por atender o nosso convite. Uma vez ao mês, pelo menos, a gente tem a grata satisfação de conseguir encaixar a agenda corrida do senhor para ter essa conversa. Muito obrigado mais uma vez. Bom dia, Guilherme, toda a equipe da 101, todos que estão nos acompanhando. E já iniciando, dando parabéns aí, né? 2 anos desse programa, levando muita informação, contribuindo muito com o desenvolvimento de Xanxerê. Então, quero aqui externar o meu carinho aí por toda a equipe, pela 101, pela Rádio Princesa, por toda a administração também, pelo que vem fazendo por Xanxerê, mas especificamente aí ao Rádio Café por 2 anos aí de muita entrega para a nossa comunidade. Então, parabéns. Nossa gratidão, prefeito. A gente finalizou o dia de ontem com a notícia de que a nova aviação Xanxerê iria paralisar os serviços aqui na cidade. E é uma empresa problemática, né? Desde que ela assumiu os trabalhos pós-pandemia, comprando aí os direitos de atuação da autoaviação, a gente já teve paralisações, já teve questionamento de repasses, já teve redução de linhas e a prefeitura estava amarrada com essa empresa. O que aconteceu? Porque a cobrança, ela sempre bate e estoura na porta da prefeitura. Como é que tá e o que a prefeitura está fazendo para resolver essa situação? Então, Guilherme, eu sempre falo que a coisa mais fácil desse nosso planeta é bater no prefeito, né? Dizer, vai fazer alguma coisa. E a missão mais difícil é ser o próprio prefeito, mas nós estamos encarando isso de cabeça erguida e muito ciente do problema que está acontecendo. Mas primeiro eu preciso, antes de dizer o que será feito, eu preciso esclarecer para a população e citar até inclusive exemplos para ser muito claro, né? É uma concessão. Essa concessão, ela vinha, como você mesmo falou, há muito tempo com problema, tinha paralisado, a própria justiça obrigou que eles retornassem. Nós tivemos alguns meses uma reunião no fórum, junto com juíza, Ministério Público, a empresa, nosso jurídico, controle interno, onde nós estávamos acertamos para repassar R$50 mil, mas que eles nos entregassem a parte contábil para nos dar subsídio, nos dar segurança de pagar algo, ajudar a manter essa linha. A empresa, por sua vez, ela nunca nos entregou essa contabilidade. Eu entendo que ela possa estar passando por dificuldade, mas eu não posso, Guilherme, licitar uma outra empresa tendo uma vigente. Mesmo que o trabalho não seja adequado, não tem como. E aí eu cito exemplo. A BR-282 ela foi paralisada na época que ela estava na sua construção. Quanto tempo ela ficou paralisada até que se tivesse uma outra empresa fazendo a BR-282? Nós temos aqui também o rotativo. Se o rotativo resolver parar amanhã, não tem como na segunda-feira o prefeito colocar uma outra empresa. Infelizmente, não tenho esse poder. A lei não me prevê esse poder de eu imediatamente colocar outra empresa. E nem ter uma empresa licitada caso uma desista. Também não isso. Agora, então, o que vai acontecer? Sim, nós já mobilizamos toda a nossa equipe, a gente vinha de antena ligada e nós vamos fazer uma contratação emergencial. O que é isso? Nós vamos subsidiar por um período aí de 6 meses até que se tenha um estudo bem aprofundado e se faça uma nova concessão. Com a participação, provavelmente com a participação do município pagando um aporte. Isso a gente vê no Brasil todo, que os municípios, as prefeituras precisam dar um aporte porque o transporte público por si não se mantém. Mas isso precisa ser feito dentro da lei. Não é simplesmente o prefeito dizer assim, vem cá, te dou um cheque e você vai transportar. Essa emergencial, a gente pretende lançar ela rápida, nos próximos dias. E ela tem um prazo aí de 10 dias aí, até a abertura e ter essa empresa e o município bancar esse transporte público, né? Porque uma concessão, ela é de 6 meses a 1 ano para ela acontecer. Prefeito, pergunta que parece óbvia, mas que às vezes o óbvio precisa ser dito.
Os serviços seguem para algumas empresas, porque talvez a empresa não quis sair mais no prejuízo ainda, no caso da Chamais até o dia 30. Mas questão dos alunos do transporte escolar, por exemplo, na questão em nível estadual dos trabalhadores, eles ficam sem, então, até essa questão do caráter emergencial. Exatamente, infelizmente isso, né? Veja, nós temos aí praticamente 30 transportadores de aluno, transporte contratado, mais 7 ônibus do município, transportando mais de 2.000 alunos. Nós já estamos transportando com ônibus nosso ou as van e ônibus de terceiro. E mais agora esses alunos aí que serão prejudicados nesses dias até que a gente faça essa contratação emergencial. Não haveria uma outra forma. A empresa ontem, eles me pediram 150 mil por mês. Não é uma questão de recurso, Guilherme, mas é uma questão de critérios. Como é que eu vou pagar 150 baseado no quê? E aí aqui a pouco a justiça diz, olha, você pagou um valor indevido, não é um valor muito fora da realidade e nós vamos te punir, você vai responder todas as consequências. Então, para isso, precisa seguir os trâmites. Quem fez as leis não foi o Martarello que fez as leis. As leis são feitas a nível de Brasil, pelos deputados, pelos senadores, tem o Ministério Público, tem o Tribunal de Contas e nós precisamos seguir. Só que nós vamos nos antecipar, né, e não deixar a população desamparada um ano, mas óbvio que vai ter esse reflexo por uns dias aí, porque não tinha uma outra forma e a gente vem se arrastando desde quando nós entramos e vai na justiça. Lá na pandemia nós repassamos 600 mil para a empresa, né? Agora 50 mil por mês foi pago vários meses aí e a empresa resolveu então paralisar, encerrar as suas operações. E aí, após isso, que nós temos a condição de iniciar um novo processo. Uma outra pergunta que, para quem não entende absolutamente de nada de lei, talvez se pergunte. O senhor falou que vai abrir uma concessão daqui a 6 meses, por exemplo, né? Não tem um prazo específico. Existe a possibilidade dessa empresa que deu problema agora participar e ganhar essa concessão novamente? Não, como ela paralisou, ela vai sofrer as sanções de paralisar, né? E ela com esse CNPJ, eu acredito que ela estará impedida de participar, porque ela já tem uma restrição, ela não cumpriu. Independente se era bom ou ruim o contrato, em algum momento lá atrás alguém fez isso. E nós, da prefeitura, não alteramos no andar da carruagem, do caminho. E o mercado se tornou inviável, mas não é uma culpa do município. Então, eu acredito sim que essa empresa, ela não participará por ela ter rompido um contrato. Seria o mesmo que a Ambiental rompesse hoje a prestação de serviço Exatamente. A Ambiental rompesse hoje e ela quisesse participar. Ela não pode mais participar porque ela fica devendo aí, ela fica inativada por um processo que depois vai tramitar lá na justiça. Prefeito, mesmo o senhor já tendo respondido em outra oportunidade, foi um processo que se arrastou, mas é importante dizer, a prefeitura não poderia contratar outra empresa enquanto não houvesse a desistência dessa. Exato, isso que a gente sempre tenta explicar para a população. Se eu tivesse isso, eu contrato, o dia que ela parar eu coloco essa outra. Não, a lei não me permite fazer uma contratação. É necessário que ela pare, ela vinha manifestando o interesse de parar, mas manifestar e parar é muito diferente. Então, para que eu possa licitar, é preciso então encerrar cessou essa concessão. Nós vamos fazer agora um emergencial para resolver o mais rápido possível. Então ontem eu já coloquei toda a nossa equipe envolvida, jurídico, controle interno, educação, a licitação, para que a gente que o prejuízo seja menor. A gente sabe que há um prejuízo principalmente para os alunos, né? As empresas ainda, cada uma, ela busca subsidiar, coloca um transporte, ajuda. As empresas ainda, elas têm a dificuldade, mas a pior de todas é os nossos alunos. É importante falar sobre isso, porque o senhor não vai incorrer contra a lei. Ponto. Prefeito, mudando de assunto,
volta e meia, algumas pessoas se questionam, e já foi até pauta na Câmara de Vereadores ano passado, durante a eleição, este ano, a questão da dita contribuição de melhoria. Para quem não sabe, a contribuição de melhoria é um valor que vem sobre as obras que estão sendo feitas na cidade. Só que não fica muito claro, e eu tenho um pouco de resistência a essa história do disse pelo não disse, do boato. Até onde é verdade a contribuição de melhoria, ela existe e para quem ela está sendo cobrada, prefeito? Ótimo, é bem fácil de explicar, é muito coerente. Nós procuramos fazer de forma muito clara, transparente. Fizemos várias consultas públicas, né? Estivemos junto com as pessoas das comunidades. Depois, como a gente percebeu que inverteu e a comunidade queria, né? As pessoas diziam, Oscar, a rua tal, eu posso fazer um baixo assinado? Digo, olha, faça, chegou o momento, digo, nós vamos fazer pelo site, e nós fizemos uma região da contribuição de melhoria. Mas antes de dizer aonde ela vai ser cobrada, é importante destacar o seguinte: Tribunal de Contas, o Ministério Público orienta, cobra para que, se você fizer uma melhoria, você precisa cobrar do contribuinte. Isso também é lei, não é coisa que o Oscar está fazendo. Aí a prefeitura tal não está fazendo. Ok, ele pode responder pelos seus atos. Nós estamos seguindo a lei. O que a lei determina? Que aquilo que for investido tem que ser cobrado do proprietário, aquilo que for investido. Nós tentamos fazer um meio termo e cobrar apenas 50%. Então nós fomos lá, financiamos um recurso. Em vez de esse recurso fazer só na casa do Guilherme, nós fomos e começamos a falar com a comunidade. Olha, eu tenho esse recurso, vou financiar. Você quer, Guilherme, eu pago a metade. Você e o teu vizinho da frente pagam 25% cada um. E a outra metade eu vou fazer para o Felipe. Eu vou atender com o mesmo recurso 2 ruas. E cada um vai contribuir com 25% cada lado. Então, isso que nós fizemos. E não pode passar do valor do imóvel, do que ele valorizar. Vamos explicando. Eu tenho uma casa e ela vale 200 mil. Se o asfalto na frente deu 20 mil e a casa aumentou só 10, não dá para cobrar 20. Justo. Agora, se a casa aumentou 50, eu poderia cobrar 20. Só que nas residências, Guilherme, o valor está dando muito baixo. Quem tem um terreno muito grande, aí o valor sobe. Mas eu tenho visto 1.000, 2.000, 3.000 reais. E isso podendo parcelar em 36 vezes. 36 vezes. Era a minha próxima pergunta, prefeito. Porque assim, eu recebi algumas mensagens. Ah, mas eu não sabia. Essa história é verdade ou não? Porque até onde eu acompanhei, foi feita uma audiência pública, foram comunicados os moradores, e aqui eu preciso entregar os louros à sua assessoria de imprensa, no nome da Solange, que sempre divulga para todos os veículos, vai ter uma audiência pública no bairro tal para fazer as ruas tal que envolve essa questão das contribuições de melhoria. Foi informado. O cidadão não pode dizer que não sabia. Exatamente, Guilherme, foi informado e eu recebo feedback, porque tem 1 ou 2 aí que fica fazendo fogo, botando lenha na fogueira aí fazendo uma oposição. A gente sabe, inclusive, quem são essas pessoas. Mas a grande maioria me encontra na rua e diz, Oscar, eu quero pagar, pô, ficou legal, ficou bonito, a cidade está mudando. Veja, tu vai pagar 100 reais por mês. Isso não é, e eu estou cumprindo o que a lei também determina. Outro detalhe importante, Guilherme, e aí tem uma razão para isso. Aonde que está sendo cobrada a contribuição de melhoria? Nos bairros que tem um valor venal muito maior do que os outros bairros que tem um valor venal menor. Então vamos imaginar uma casa lá no Santo Dia, Santa Cruz, no Bela Vista, no São Romero, no São Jorge, aqui na Vila União, enfim, Jardim Tarumã. O valor, o custo que eu tenho para fazer a avaliação, eu preciso fazer a avaliação das residências, e esse custo, ele me inviabiliza. Então, essas regiões nós não estamos cobrando. Aonde a gente está cobrando? Bairro Veneza, bairro La Salle,
o Tonial, o bairro dos Esportes, Colato, nessa região central, mas as residências, e a gente já viu isso, que elas aumentaram muito. Uma casa que valia 500 mil, hoje os caras estão falando em 700. Tá, e aí, isso então não se percebe esse valor que melhorou a cidade. É só aqueles R$100 que vai pagar por mês. Então é um público, isso não me preocupa em nada, Guilherme, em nada, nós estamos muito tranquilos. Tem aí um vereador fazendo um barulhinho, assessor dele e mais uma turminha querendo colocar fogo na... Mas eu vou mandar um recado. Cuidado com o que faz, porque depois pode ir para a geladeira de novo e daí não reclama mais. Ele sabe para quem eu estou falando. Então, muito cuidado quando mexer com essas situações, porque nós fizemos com muito critério. Nós fomos conversar com a comunidade. Nós fomos no bairro dos Esportes, lá, e eu me lembro que nós indicamos na primeira vez 7, 8, 10 ruas e o povo veio, não, e a minha, eu quero também. Então... Veja. Eu se recebesse um boleto, uma primeira pergunta que eu faria sobre o parcelamento, o senhor respondeu. Todo boleto dessa contribuição de melhoria, ele é passível de parcelamento? Todo. 36 vezes, até 36 vezes. Tá certo. Respondido a esse questionamento, prefeito, eu quero pontuar uma questão que também aconteceu na semana passada, borbulhou nas redes sociais, que é a questão da Ecopark. Ora alguém resolve nadar naquele lago, ora o bêbado cai lá e acontece o que aconteceu. É fato que a obra não está pronta e que a população não respeita isso, né? Foi questionada a questão da iluminação, a questão da proteção do Ecopark. Para a população entender, a prefeitura tem o recurso para finalizar toda a obra ou ela está sendo feita por etapas porque o recurso está sendo conquistado por etapas? Não, essa parte aqui tem toda, exceto a iluminação. Iluminação, nós temos o projeto e nós estamos aguardando a emenda. É 400 e poucos mil, dava 800 e pouco, a gente refez, a gente cuidou para tentar diminuir. Então, é assim que liberar a emenda, a gente já vai licitar a iluminação. O restante está tudo pronto. Questão do lago, se a comunidade quiser, eu vou lá e faço uma cerca, sem problema nenhum. Mas ninguém quer fazer essa cerca, porque se você quiser se jogar no Rio Xanxerê, ele está todo aberto, você pode se jogar no Rio Xanxerê. Você tem o viaduto ali na BR, se você se jogar do viaduto, você vai ter prejuízos graves. Mas ali cuidar uma criança, cuidar a criança, você cuida na rua. E se a criança atravessar a rua, Guilherme, como é que fica? Ela pode atravessar a rua, mas ser muito mais perigoso do que de repente ela ir para dentro do lago. Então veja, cuidar a criança, cuidar disso, cuidar daquilo, quer ir, vamos fazer uma cerca lá, vai ficar bonito, vai ficar péssimo, vai ficar feio, né? Então, o que vai acontecer? É uma cerca viva, inclusive eu tinha até feito uma licitação da cerca e a gente segurou, em virtude que as pessoas disseram, não, tá muito bonito. Então vai agora ao redor lá uma cerca viva, uns arbustos, que já delimita, que já dá um pouco de segurança para uma criança que de repente o pai se distraiu. Mas assim, vamos lá, né? Precisamos ter cuidado. Bom senso. Bom senso, né? É a mesma coisa. Tem que pôr lombada eletrônica, lombada física, porque... Daí não faz asfalto. Daí não faz asfalto. Então, acho que... Mas quanto ao Ecopark, ele vai ficar muito bonito. Logo, logo ele ficará pronto. Logo terá uma pessoa lá cuidando da parte importante destacar, Guilherme. Quem quiser participar, eu não sei se... Acredito que já foi lançado. A empresa que vai explorar o barzinho lá, podendo vender água, refrigerante, sorvetes, algodão doce, lanches, exceto bebida de álcool. Por que exceto bebida de álcool? Porque nós percebemos aí na nossa cidade algumas pessoas incomodando nas ruas, bebendo, e lá não é um local para bebida de álcool. Se o cara levar de casa, tudo bem, mas não vai ter como comprar bebida de álcool no barzinho. E lá terá também os banheiros, que logo, logo, nos próximos dias, 2 banheiros para a comunidade também que for lá, mais a máquina de água quente para o chimarrão, que eu já anunciei aqui, que nos próximos semanas ela estará lá, mais as quadras de esporte que logo, logo estarão prontas. Então, exceto a iluminação pública, o restante fica pronto. No projeto inicial tinha um chafariz no lago, prefeito. Sim, futuramente esse vai acontecer. A gente não colocou agora, porque quando nós fomos fazer o lago, a gente encontrou uma lama
lama muito grande, algo que mudou todos os planos. Mas para o futuro, sim, a gente pretende colocar, e também os playground aí, que também na sequência já estarão sendo instalados lá. O calçamento, os pavers vão ser refeitos, porque a gente vê o fluxo de máquinas ali, porque está em obras, né? Inclusive, Guilherme, importante destacar que a rua entre o mercado e o Ecoparque, não é Barão, agora General Osório, também ela será refeita, mas nós já estamos pensando futuramente fazer ela em concreto, porque ali você tem muito banhado, você teria que afundar 5, 6 metros, tirar aquela lama, é algo de milhões, é algo fora da realidade. E aí você percebe que em algum lugar ela vai cedendo. Não é asfalto mal feito. É que você teria que gastar 50 milhões para fazer toda aquela região. Provavelmente, nos próximos anos, no futuro, ela seja feita em concreto armado. Pergunta do ouvinte que mora naquela região ali. O lago vai deixar de ser utilizado como bacia de contenção, não? Ele vai diminuir. Nós temos uma outra bacia de contenção também que está sendo feita no bairro Colato, e ele vai diminuir baixar a sua vazão. Não que ele vai deixar totalmente. Vamos aproveitar isso, certo? Mas ele não vai baixar toda vez que vai chover. É quando nós temos uma previsão de uma chuva muito intensa. Hoje, por precaução, uma chuva moderada, nós estamos baixando ele. Mas futuramente, tendo também o túnel, ele vai fechar, ele vai abrir poucas vezes no ano. Tá certo. Prefeito, muito obrigado pela nossa conversa aqui, foi muito esclarecedora. Vou pedir desculpas ao ouvinte por não abordar hoje a questão do asfalto, da obra do CIS, né? Mas são assuntos que a gente corriqueiramente fala aqui. Mas é que a gente precisava gastar um tempinho a mais para explicar essas situações. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Guilherme. Para quem talvez ainda não entenda como está Xanxerê, nós temos um vídeo que nós lançamos lá no Movimento Econômico. Vale a pena ir lá, baixar, assistir esse vídeo. Tem no WhatsApp, tem nas redes aí, mostrando quanto Xanxerê está grande. Isso até eu que todos os dias acompanho tudo o que está acontecendo, até eu me surpreendo quão grande está Xanxerê, quantas coisas boas nós teremos. Então, dizer aí para a comunidade xanxerense, estamos trabalhando muito afinco, estamos muito felizes com todos os trabalhadores, os empreendedores, vocês da imprensa também, que nos ajudam muito. Xanxerê está no bom caminho e o futuro será melhor ainda. Nós temos muitas coisas para acontecer aqui em Xanxerê. Então, obrigado, Guilherme, mais uma vez. Parabéns aí pelos 2 anos da Rádio Café. E um abraço a todos. Esse é Oscar Martarello, prefeito de Xanxerê, fazendo um balanço desses trabalhos aqui no nosso município. 8h27. Você está no Rádio Café com a força de Noratec Informática, Manfer Ferramentas e Cressol. A gente volta já aqui na programação. Quer fazer economia?